Olá pessoal, vamos ver se conseguimos fechar, esse estudo hoje. Eu gostaria só que nós pensássemos a princípio, então, na questão da arca. Vou fazer um histórico rápido para nós entendermos, porque a arca ela tem tudo a ver com essa profecia lá. Bom, a arca foi feita lá no deserto, acompanha o povo de Israel durante todo o período do deserto, ficava dentro do tabernáculo lá com Moisés, primeiro numa tenda, depois no tabernáculo. Uma cena que acontece lá atrás, que morre os dois filhos de Arão, porque levam um fogo estranho lá na presença da arca. Então a arca que trazia glória também trazia morte. Ela abre as águas do Jordão, algumas cenas mais importantes da arca. É levada pelos sacerdotes na queda da tomada de Jericó. Depois ela fica em Silo, e aí nós temos lá o que é chamado o neném que nasce com o nome de Icabode. Depois que a arca é tomada, Hofni e Finéia morre, e Eli também, quando recebe a notícia, cai para trás, morre, e a nora de Eli então dá à luz a um filho e coloca o nome de Icabode. Foi-se a glória. Daí depois a arca com os filisteus, que nós já vimos, Dagon é derrubado, tumores, ratos, depois ela em Bet-Semes, 70 pessoas morrem, e aí ela é guardada na casa de Abinadab por 40 anos. Ok. Depois nós temos ela com Davi tentando trazer na primeira vez, aí na eira de Macom, morre o filho de Abinadab, o sacerdote, Uzai e Aiô, que levava a arca ali, e aí ela é colocada na casa de Obed-Edom. Obed-Edom é abençoado, ele e tudo que ele possuía. E aí então Davi leva essa arca para a cidade de Davi, ou seja, para o seu quintal, para a sua chácara, atrás da sua casa. E ele estabelece um modelo parecido, mas um pouco mais ampliado com o que Obed-Edom tinha feito, ou seja, adoração. Não fica guardada como na casa de Abinadab. E Obed-Edom e seus filhos aparecem na lista de porteiros e músicos da tenda. Então, Davi leva um edonita, com seus filhos para adorar e guardar a arca, uma coisa que até ali não existia. Era só o sacerdote que tinha acesso ao santo lugar e o sumo sacerdote. Então Davi reina absoluto, sempre consultando o Senhor, tem um reino espetacular. Daí Davi morre e Salomão constrói o templo. A questão, queridos, é que no templo os cargos novamente eles seriam de acordo com o que estabeleceu Moisés, ou seja, somente, preste atenção nisso que é importante para você entender a mensagem como um todo. Somente sacerdotes e sumos sacerdotes entrariam na presença de Deus lá na arca. Ninguém mais. Os sacerdotes queimavam incenso pela manhã e pela tarde nos seus turnos, ali diante da arca, no véu. Então não havia espaço para Obed-Edom, para um gentio. Como que iam deixar um gentio? Impossível em que entrasse um gentio nessa estrutura que era muito parecida com a estrutura que Moisés havia feito. Só que aqui foram feitos, além do átrio do santo e do santíssimo lugar, no templo, foi criado o átrio dos gentios, nesse modelo, e havia várias câmaras, câmara de tesouro, escritórios, que depois você vai ver que inclusive isso foi vendido por dinheiro, para a pessoa, por influência e tal. E aí acontece algo aqui que é interessante. A família de Obed-Edom é colocada para cuidar os tesouros do templo. Então, claro, Davi havia honrado essa família, havia trazido para Jerusalém, ela teve um papel tremendo lá, nesse período de adoração e etc. Mas agora não havia espaço para eles lá dentro. Então eles são colocados fora, não na estrutura básica de átrio santo e santíssimo, mas nas câmeras fora.
E eles então eram responsáveis por guardar, né, o ouro, a prata que era dedicada ao templo. Ou seja, eles se tornaram tesoureiros. Mas eles não tinham mais qualquer papel na adoração, assim como não tinha qualquer um outro judeu de qualquer uma outra tribo que não fosse a tribo de Israel. Inclusive Davi nesse templo não teria espaço de adoração. Tá? Bom, a gente vai ver isso se você abrir em 2 Crônicas 25, 24, depois, né, que o templo, Jerusalém é tomado, diz assim, tomou todo o ouro, 2 Crônicas 25, 24, tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achava na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ou seja, aqui Jerusalém invadida, e os tesouros estavam com Obed-edom. Né? Depois nós vamos ver lá na frente, né? Agora nós vamos então, o povo de Israel, depois da morte de Salomão, é dividido, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul. Uma parte fica com Judá e algumas outras tribos ali, e o restante fica no outro reino, que é Samaria. Samaria já havia sido tomada, já havia sido levado para o cativeiro, e o rei vem de Samaria, esse invasor, e toma então as coisas que estavam com Obed-edom ali em Jerusalém. Queridos, a partir daí Israel vai entrando em declínio, e aí nós temos a profecia de Amós. E é interessante que a gente analise o contexto, né? O contexto de Amós 8, capítulo 8 e capítulo 9, a profecia específica que nós vimos está no versículo 11 e 12. Mas se você ler capítulo 8 de Amós, desde o início, você vai vendo palavras muito pesadas de Deus. Eu vou ler algumas coisas aqui porque é interessante que a gente entenda o contexto disso aqui. Amós 8:1. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. No cântico do templo, naquele dia, serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o eifa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não estremecerá a terra, e não se lutará todo aquilo que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como Nilo, será agitada e abaixada como o rio do Egito. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenecerei a terra no dia claro. E ele vai: convertei as vossas festas em lutos e o vosso cântico em lamentação, porei pano de saco sobre os vossos lombos e calva sobre as vossas cabeças. E ele vai, o texto aqui do capítulo 8 é muito pesado. Diz assim: naquele dia, no versículo 13 do 8, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como vive, é certo viver o culto de Berseba. Essas mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aí no versículo 9 ele diz: viu o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles.
matarei a espada até o último deles, nenhum fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça aos mais profundos do abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer, e se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirarei, e dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, dali darei ordem à serpente e ela os morderá. E ele segue dizendo, versículo 7 do capítulo 9: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Caftor, os filisteus e de Quis, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra todo esse reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Isso a gente sabe. Assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará nem nos encontrará. Versículo 11. Naquele dia, ou seja, quando espalhar toda a nação, quando fazer um juízo sobre o povo de Israel, aí vem, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, Deus vai destruir o templo, vai abalar o templo, mas vai levantar o tabernáculo de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Para quê? Versículo 11, versículo 12. Para que possuam o restante de Edom. Opa! Edom é os edonitas. Deus está dizendo que vai restaurar o tabernáculo de Davi para que os gentios, o restante da nação de Israel, de Edom, outros edonitas, possam possuir esse lugar. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Ou seja, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que aquele projeto de Davi, onde de qualquer lugar as pessoas que tinham o desejo de adorar a Deus pudessem ter acesso à sua presença, ele ia restaurar esse modelo. E esse modelo acontece quando? Na verdade, quando Jesus morre, o véu é rasgado. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, e simbolizando, e o autor de Hebreus fala sobre isso, que o caminho até o Santíssimo Lugar estava novamente aberto. E Jesus, então, antes disso, Jesus ainda dá aquela atenção buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas as ovelhas perdidas da casa de Israel eram poucas que eram ovelhas. Na verdade, havia muito mais lobo que ovelha. Mas eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí então Deus falou, olha, agora ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí nós vemos o mover de Deus através de Pedro, casa de Cornélio, e através de Paulo no seu ministério, aonde os gentios agora começam a se despertarem para Deus e encontram em Jesus e no evangelho o projeto de Deus. E eles então agora, e é preciso entender que Jesus, ele fala que aos judeus, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produz os seus respectivos frutos. Então, queridos, o levantar do tabernáculo caído de Davi tem a ver com o projeto de Deus de alcançar todas as nações. Então, veja bem, qualquer pessoa, e Paulo fala sobre isso, qualquer pessoa que lhe faz, que lhe busca, ele faz o que é agradável, é aceito por ele. E agora, Paulo sai encontrando essas pessoas que tinham fome de Deus em todas as nações. Mas terminamos pensando o seguinte: o que havia no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi? Queridos,
havia ali a presença de Deus e pessoas que o adoravam. Lembra? Jesus disse: eis que vem dias, e já chegou a hora e agora, em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não havia ritos naquela tenda que Davi fez. O que havia ali era adoração. As pessoas iam para prestar um culto, uma adoração a Deus de todo o seu coração. E Davi viveu o ápice do reino de Israel, justamente porque ele levanta essa tenda onde os gentios, ou seja, qualquer pessoa que tivesse um coração em Deus pudesse adorá-lo, independente da religião. Hoje nós temos um cristianismo estabelecido, muitas religiões, e muita gente cumprindo simplesmente um rito, assim como fazia o povo de Israel. Mas o que Deus está buscando são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é por isso que o tabernáculo de Davi foi levantado novamente. A tenda de Davi está levantada. E ela vai durar até o arrebatamento da igreja. Daí Deus dá uma pausa nisso e retoma o povo de Israel. E você pode ver isso em Zacarias capítulo 13, onde o povo de Israel, depois de ser enganado pelo anticristo, eles vão entender que Jesus era o Messias e eles não o aceitaram. Daí vai haver um clamor, um quebrantamento. E eles se converterão ao Senhor como nação. Mas até lá, queridos, claro que o judeu pode aceitar Jesus, mas esse é um tempo muito precioso para os gentios, do qual eu sou um deles, do qual a maioria, a igreja hoje é formada por gentios. Gentios que têm acesso livre até a presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Mas esse acesso à presença de Deus é para fazer o quê? É muito simples. É só olharmos o que fazem aqueles que estão na presença de Deus. Eles o adoram. Apocalipse fala muito dessa adoração. Querubins, serafins, 24 anciãos e os anjos. Ou seja, temos hoje liberdade. Assim como Obed-Edom encontrou esse caminho de adoração. E Davi, que não era sacerdote, não era da tribo de Levi, tampouco poderia adorar, mas ele também encontra esse caminho. Queridos, Deus nos chama para encontrarmos o caminho da adoração, o caminho de estarmos, de desfrutarmos da presença dele, e não de vivermos uma religião, mas de vivermos em comunhão com ele. Que Deus nos abençoe e que realmente encontremos esse lugar onde o tabernáculo de Davi está levantado, que é no nosso coração.